Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de expressões. Expressões são sentenças matemáticas, composta de operações com números reais. As expressões, elas possuem uma prioridade de resolução dessas operações em relação à operação, e a gente também utiliza uma simbologia para demarcar prioridade nessas operações. As expressões, elas às vezes acabam passando despercebido essas prioridades, e isso leva às vezes uma interpretação a qual a gente discorre uma resolução e chega numa resolução, num resultado incorreto. Para se tratar de expressões, existem simbologias matemáticas que a gente deve levar em consideração quando formos resolver, e essa simbologia delimita a ordem de prioridade nas resoluções. Então, as simbologias são parêntese, o colchete e as chaves. Dentro de uma expressão, a simbologia que possui a primeira prioridade em relação à ordem de efetuar essas operações, o parêntese é o elemento que tem a primeira prioridade. Quer dizer, dentro de uma expressão onde possui esses elementos, se desenvolve com primeira prioridade as operações que estão contidas dentro do parêntese. Logo após, nós temos o colchete como o segundo elemento de prioridade na execução dessas operações. E posteriormente, as chaves como terceiro elemento na ordem de prioridade da execução dessas operações. Não só a simbologia, mas as operações por si só também existem ou também requer uma ordem de prioridade nas suas execuções. Então, as expressões são sentenças que envolvem operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, e essas operações, elas possuem ordem de prioridade, Então, como primeira ordem aqui, das operações, nós temos que a primeira prioridade em relação às operações são as operações de multiplicação e divisão. E posteriormente, multiplicação e divisão. Quem que se prevalece como ordem? Não tem. Qualquer uma das duas você pode fazer, numa mesma expressão que tem as duas numa mesmo desenvolvimento. Eu posso optar em fazer a multiplicação e vou chegar no resultado, ou posso optar também em fazer a divisão nessa mesma como ordem de prioridade e vou chegar no mesmo resultado. Então, aqui não tem uma ordem, você pode optar na multiplicação e divisão como primeira ordem de preferência para se executar as operações. Posteriormente, segunda ordem, estão a adição e a subtração. Então, a adição e a subtração aqui estão como a segunda ordem de prioridade na execução dessas operações. Então, a expressão, que é uma sentença matemática, uma sentença de números e operações, elas são dispostas através de elementos ou simbologia que representa as prioridades e também de operações. Nessas operações nós temos prioridade em fazer a multiplicação e a divisão, e posteriormente, depois que a gente faz a multiplicação e divisão, aí a gente faz as adições e subtrações. Bom,
Nesse caso, nós temos um exemplo, como foi dito anteriormente, né? Nesse exemplo de expressão, nós temos duas operações. A adição, a subtração, adição, adição. Então, nós temos adição e subtração aqui. E nós temos dois elementos de simbologia que determinam as prioridades. Neste caso, nós temos o colchete e nós temos o parêntese. Como foi dito anteriormente, né, a prioridade é do parêntese. Logo, nós temos o que? Eu sempre gosto de falar para o pessoal, olha, a matemática, se você aplicar um algoritmo, uma forma de você raciocinar e você seguir essa forma, a probabilidade de você não se perder é maior. Então, o que eu não mexo, eu faço a repetição aqui na linha de baixo. Não mexi, não mexi, agora eu vou mexer. Por quê? Porque a prioridade é resolver os parênteses. Então, aqui a gente tem uma soma. 11 mais 3, então 11 mais 3 dá 14. Resolvi o parêntese. Coloquei o 14 aqui. Próxima etapa. Próxima etapa, nós vamos resolver os elementos, ou fazer as operações com os elementos que estão na segunda ordem de prioridade, que é o colchete. Organizando aqui, nós temos 13, não mexi, deixei esse mais, não mexi. Agora vou utilizar aqui a resolução dos elementos que estão aqui dentro. 33 menos 14 mais 3, né? Então, vou fazer do lado 33 menos 14. 3 menos 4 não dá, então a gente empresta um aqui fica 13, né? Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dá 9. Aqui emprestou 1, ficou 2, 2 menos 1, 1. Então 33 menos 14 é 19, né? Então já resolvi essa parte aqui. 19 mais 3, então mais 3 dá 12, vai 1, 22. Então, aqui deu 22, positivo. Então, já sai 22 igual. E para a gente finalizar, só fazer essas duas operações agora. 13 mais 22 vai dar 35. Logo, né, o resultado dessa minha expressão é o número 35. Tranquilos? Bom, este exemplo é um exemplo um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque além das operações de adição e subtração envolvidas no exemplo anterior, este exemplo ele traz adição, multiplicação e divisão. Ainda em relação à simbologia, ele traz apenas os símbolos de parênteses e colchetes. Então, como aplicando, né, a resolução a qual nós referimos por ordem de prioridade, nós temos uma prioridade aqui em resolver o parêntese, né, em relação à simbologia, e a multiplicação em relação à prioridade de operação. Lembrando que, né, como eu disse anteriormente, o que eu não opero, o que eu não faço alteração, eu replico da mesma forma na linha abaixo. Então, tá aqui, vou resolver esse parêntese. Para resolver esse parêntese, a prioridade é aqui. Então, eu vou colocar aqui, 18 mais 3 vezes 2, 6. Beleza. Não resolvi o parêntese ainda, resolvi a prioridade que é multiplicação. Dividido por 8. Mais 5 vezes 3, que é outra prioridade, 15. Colchete dividido por 6. Agora, nós vamos aplicar a prioridade e resolver o parêntese aqui, né? Nós temos aí o colchete, 18 mais 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, né? Resolvi o parêntese, dividido por 8, mais 15.
dividido por 6. Observa-se que é bem comum as pessoas fazerem esta soma aqui primeiro, e aí ferem a ordem de prioridade e vai chegar no resultado, né, errado. Então, o que nós temos que fazer? Seguir a ordem de prioridade. Nós vamos resolver o que está dentro do colchete, que em simbologia é a segunda prioridade. Só que dentro do colchete eu tenho uma operação de soma e uma operação de divisão. 24 dividido por 8 é 3. Logo, 3 mais 15 dividido por 6. Bom, não eliminamos ainda o colchete, né? Porque a gente teve que fazer uma operação anterior. Logo, agora a gente dá para eliminar o colchete. 3 mais 15, 18, né? Dividido por 6. Logo, né? 18 dividido por 6. E aí me pergunta uma coisa: por que eu não resolvi aqui a divisão? Porque a ordem de prioridade de operação é divisão. Porque tem uma prioridade maior, que é a prioridade do colchete. Então eu tenho que resolver o que está dentro do colchete. Da mesma forma que se tivesse um parênteses, como teve aqui, primeiro eu trabalho essa resolução de dentro do parênteses. 18 dividido por 6 é 3. Logo, o resultado dessa expressão é igual a 3. Tranquilos? Para vocês poderem estar praticando um pouco, agora é hora de fazer os exercícios. Então, observa-se que na página 3 possuem alguns exercícios com as suas devidas respostas. Siga, né, a forma que nós desenvolvemos aqui e pratique um pouco, porque matemática nós entendemos, né, mas a aprendizagem ele é vinculado à prática.